Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela vida, agradeço aos nossos irmãos da espiritualidade por tanto apoio e a estes peço aqui mais uma vez a ajuda para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que um alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homem de pouca fé. Não vos inquietais, pois, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades deles. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa é uma reflexão extremamente importante, principalmente pelo momento em que nós estamos passando agora, em que estamos sendo convidados a todo instante, a todo momento, a cada dia, a nos esperançar. Estamos sendo testados em nossa esperança, estamos sendo testados a todo tempo em nossa forma de pacificar, em nossa forma de pazear e principalmente no nosso quesito mais importante, a nossa fé. Essa lição, observar os pássaros do céu, nos chama a atenção, nessa pequena forma, nesse pequeno exemplo, da comparação com os pássaros, que nós somos aqui os espíritos encarnados sob as formas humanas. E muitas vezes nos pegamos aqui preocupados, ansiosos, ficando doentes pela preocupação de como será o dia de amanhã. Então, na comparação que foi feita nesse texto, nesse estudo, recebemos o exemplo dos pássaros, que não plantam, não semeiam, não guardam alimento algum em celeiro. A cada dia eles precisam sair para poder se alimentar. A cada dia eles precisam buscar a sua própria sobrevivência. E nem por isso nós ficamos sem tê-los conosco, a companhia do canto maravilhoso que temos dos pássaros. Em nenhum momento alguém vê eles construindo ou fazendo alguma coisa pensando assim, na subsistência. O máximo que eles fazem é construir ali sobre a árvore, sobre a copa das árvores, o seu ninho para poder abrigar ali a sua família, vamos dizer assim. E a cada dia eles recebem, eles saem em busca e trazem para eles e para os seus filhotes o alimento necessário para aquele dia. Então, se a gente colocar esse exemplo para nós, que estamos aqui passando por um momento tão delicado, um momento de pandemia,
em que muitos de nós estamos desempregados, estamos precisando nos reinventar para que possamos fazer como o pássaro, a cada dia buscar o alimento para nós e para nossos familiares, estamos sim sendo testados na nossa capacidade, na nossa fé, na nossa inteligência de como sobreviveremos. Como faremos para colocar o alimento, de forma digna dentro da nossa casa? E se nós pararmos para pensar, com algumas exceções que a gente sabe que existe devido à desigualdade acumulada no planeta, algumas pessoas realmente não têm o que comer. Mas essa forma de ver as pessoas, também nos faz mais humanizados. Por quê? A dor deles me toca, a dor deles nos toca, a necessidade deles nos toca e nos mobiliza. E nessa mobilização, muitos movimentos de caridade surgem e vão surgir sempre assim no sentido de ter como intenção prioritária dar àquele irmão que está caminhando conosco, fornecer a ele o alimento material que ele não tem. E com certeza, junto àquele alimento material que está sendo entregue, também ali estaremos depositando as nossas melhores intenções, o nosso amor, a nossa gratidão pela vida e pela oportunidade de ajudar. Precisamos realmente, nesse momento tão delicado de observar os pássaros no céu, trazer para a nossa reflexão interior o que nós estamos fazendo com a nossa fé. Será que nós só temos fé, nós só temos esperança, nós só exercitamos a nossa forma, a nossa possibilidade de pasear e esperançar quando tudo está correndo a contento para nós? Será que é assim que deve funcionar? Então a lição nos chama justamente para esse tipo de reflexão, para que nós pensemos, para que nós façamos ali os ajustes necessários para que possamos fazer aquilo que nós podemos fazer, aquilo que a nossa capacidade, a nossa inteligência nos dá a oportunidade de executar. Então, o dia de amanhã é o dia de amanhã. Para que eu possa chegar até amanhã, eu preciso passar pelo dia de hoje. Então, qual é a minha maior preocupação? O amanhã ou o agora, que eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso trazer o alimento para minha casa? Eu preciso pensar no hoje. Eu preciso vencer o hoje para que eu seja apresentado ao amanhã. E o que vai me fazer ser apresentado ao amanhã? É a minha crença, é a minha fé, é a minha disposição, é a minha resignação, é a minha vontade, é a minha esperança, é a nossa esperança. Isso vai nos fazer passar pelo dia de hoje e vai nos trazer o dia de amanhã. Então, de nada adianta ficarmos aqui a todo tempo pensando como será o próximo ano ou como será o próximo mês, se nós não passamos nem por esse mês ainda. Não. O que eu gosto sempre de deixar bem claro que não significa que nós que somos seres humanos, diferentes dos pássaros, que não precisam plantar ou guardar, nós precisamos fazer isso para o nosso próprio sustento. Mas não é a nossa maior preocupação. Ou a lição está nos dizendo e nos orientando hoje que essa não deve ser a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação deve ser em manter a nossa fé, ajudar aqueles que estão ao nosso lado no caminho conosco. Talvez eles não tenham o conhecimento que nós já temos, talvez eles não tenham a força que nos chega por estarmos exercitando a nossa fé, por estarmos exercitando a nossa esperança. Talvez eles não tenham. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos nos colocar à disposição para trabalhar. Às vezes na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa cabeça passa assim: mas como que eu vou trabalhar pelo próximo se eu não consigo fazer nem para mim? Talvez seja apenas uma questão de ajuste. Talvez você fazendo para o próximo, você
esteja ali tendo ideias que serão úteis para você também. E sempre quando ajudamos o nosso próximo, nós estamos sendo ajudados. Estamos fortalecendo a nossa esperança junto com a esperança dele, que nós também estamos fortalecendo. De saber que alguém olha por eles, assim como alguém também olha por nós o tempo todo. Então nós precisamos, volto a falar, principalmente nesse momento pandêmico que estamos passando, com tantas dificuldades de convergências positivas de informações, nós precisamos ser ali os postes de luz que vão trazer a esperança tanto para nós, para a nossa casa, quanto para aqueles que estão ao nosso redor. E esse poste de luz, a iluminação que não finda, é justamente pelo exercício da nossa fé. É acreditar que nós temos um Pai, um Deus superior, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e que não nos abandona. Por mais delicada, difícil que esteja a situação, o momento em que estamos passando, eu falei agora a palavra-chave: momento. Amanhã será um outro dia. Então nós precisamos nos fortalecer e ajudar aqueles que estão ao nosso redor também, para que eles se fortaleçam e caminhem, que é o mais importante. Precisamos extrair dessas lições que estamos estudando durante todo o tempo as ferramentas necessárias para que possamos calibrar os nossos olhares, para que possamos extrair do momento qual a lição que está escondida que eu ainda não vi. Qual a oportunidade que está embutida nessa dificuldade que eu ainda não percebi. Se nós colocarmos a nossa mente para trabalhar nesse sentido, nós faremos o quê? Estaremos sempre trabalhando, estaremos sempre minerando, estaremos sempre garimpando. O que eu tenho para aprender? Eu já tenho isso, agora que eu posso passar isso para aquele que está do lado que não tem nada. Então o momento não é de ficar recuado, o momento é de avançar de forma racional, né? De forma coesa, sempre contando com a nossa fé que amanhã vai ser um dia melhor, mas eu preciso vencer o hoje. Então que cada hoje que passarmos seja um hoje esperançoso para um amanhã melhor. E isso vai acontecer. Não existe tragédia que aconteça todo dia. Não existe catástrofe que aconteça todo dia. Um exemplo simples, não caem aviões todos os dias. E eles todos os dias sobrevoam nossas cabeças. Então, se pensarmos por esse ângulo, veremos que estamos passando por uma trajetória. A trajetória agora está naquela fase turbulenta, mas a esperança nos faz acreditar e nos aproxima de um amanhã melhor. E nós precisamos deixar essa semente, essa luz acesa, tanto dentro da nossa casa, fazendo o nosso evangelho no lar, mostrando para nossas crianças, nossos filhos, que os nãos que estão sendo necessários que falemos a eles, de não pode ir, não deve fazer, não vai brincar agora, não vai descer agora, não vai para o parquinho agora, é porque nós somos pais responsáveis. Além de pais, somos educadores. Nós estamos promovendo esses espíritos a um momento de evolução que nem nós sabíamos que teríamos. Estamos passando junto com eles. Então, neste momento de testemunho, de esperança, que nós sejamos, nós que já temos um grãozinho ali, nós fomos alfabetizados no Evangelho de Jesus, mas esse grãozinho, essa alfabetização que já temos ali um começo, já nos permite fazer a diferença perante a multidão que se encontra em desespero. Que nós pensemos sempre por esse ângulo, né? Observar os pássaros do céu. Outro dia, eu estava vendo um documentário para poder dar mais um exemplo sobre observar os pássaros do céu, e eu vi um documentário falando sobre as baleias jubarte. As baleias jubarte, quando elas se alimentam, elas vão para o fundo do oceano. Quando elas voltam com a boca aberta, como estão as minhas mãos, e elas abocanham assim
um cardume inteiro de sardinhas. E o que é interessante a gente pensar? Não existe, vamos pensar assim, não existe, eu nunca vi, mas também não existe algum criador que coloque, humano como nós, que todos os dias vá lá e despeje no oceano um cardume de sardinhas para alimentar uma baleia por algum tempo. O oceano, no planeta, existem um número incontável de baleias, não sei dizer quantas seriam. E a cada dia as baleias fazem o mesmo movimento, abocanhando um cardume inteiro de sardinhas. E ainda assim, todos os dias tem cardumes para alimentar todas as baleias no oceano, sem que elas mesmas criem essas sardinhas e sem que nenhum de nós, que somos homens, coloque sardinhas para alimentá-las. E ainda assim o ciclo da vida continua, porque existe uma condução. Então que nós pensemos com essa forma, com essa esperança, que nós não estamos abandonados. Que nós observemos os pássaros do céu, as baleias do oceano e todo o ciclo de vida ao qual fazemos parte, para que nós consigamos extrair dali essa centelha, essa fagulha da esperança e trazê-la sempre para dentro da nossa casa. Nós não estamos abandonados e nós precisamos passar, essa chama acesa para cada um que encontrarmos no caminho, começando pela nossa esposa, pelo nosso marido, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, pela nossa família. E que nós consigamos fazer essa corrente do bem assim de forma natural, de forma tranquila, de forma pacificadora, de dizer sempre assim, o amanhã será um amanhã melhor. Então eu agradeço muito mais uma vez essa oportunidade de estudar as palavras do nosso irmão Jesus, os ensinamentos, e peço à espiritualidade que nos abençoe e nos fortaleça para que possamos realmente aproveitar desse momento de dificuldade e extrair desse momento as oportunidades e os aprendizados que tanto precisamos para que possamos caminhar no sentido da evolução que nós viemos aqui com o objetivo de buscar. Então que Jesus nos abençoe, despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças a Deus.